Deus disse, seja um firmamento. No meio da água, ele dividirá entre água e água. Né? Deus fez assim o firmamento. Então comparou ritmo, né? Então tudo que você chama de sólido, de firme, é realmente sólido e firme? Não, né? É movimento. Só parece sólido se tiver um movimento, né, mais denso, mais eficiente, mais veloz, mais unido em relação ao outro. É assim com reinos também. Imagina eu girar uma corrente bem rápido. Onde você encostar, é corrente. É sólido. Você não consegue dar um soco. Quando você socar, vai bater na corrente. Então, o que você chama de firmamento, o gelo, como ele é sólido. Ele é sólido, por quê? Porque as moléculas estão travando. Em coesão, em união. Em comparação ao quê? A você que observa, que também está observando o oposto. Aquelas mesmas moléculas do gelo, se forem bem rápido, vão virar água. E se ficar bem rápido, é vapor. Elas viraram alguma coisa? Nunca deixaram de ser H2O. É você, no seu movimento de humano, o seu ritmo cognitivo, olhando do seu momento, é que aquela velocidade das moléculas dos átomos parece sólido comparado a você, ao seu ritmo, que inclui tudo aquilo. Quando ela se acelera, parece líquido. Quando você acelera, parece gasoso. Para você. Tirou o ser humano, não tem planeta, não tem água. Vamos achar, o ser humano não é nada, tem água em tanto lugar. Sem você não tem água, não tem gelo, não tem vapor. É comparado com o seu ritmo cognitivo, que pode comparar extremos, a imagem e semelhança do todo, porque o todo completo é em você. A luz vê tudo, porque todas as cores estão nela. Entende? Então é claro, se tirou a luz, não vai ter cor nenhuma. Tirou você, ser humano, o seu ritmo completo, não vai ter solidez nenhuma. Não vai ter nada. Então, Então, no segundo dia, Deus disse, seja um firmamento no meio da água, e ele dividirá entre água e água. Deus assim fez o firmamento. Esse firmamento, em hebraico, significa expansão, né? Então, que vem de Saadia, né? Ráquia, ou raquia. Então, é expansão, por quê? Eu olho o céu, desde criança eu vejo o céu pra mim tá sempre assim, sempre expandindo. Eu lembro quando eu descobri que era em expansão em hebraico, pra mim foi legal, foi surpreendente, que eu falo, caramba, mas é essa brisa que eu tenho mesmo. O céu tá sempre, parece que tá... E é isso, né? Quando você expande a consciência, se você expandir com alguma coisa, ou tiver leve o suficiente, você se conecta com esse ritmo e você percebe isso. Na verdade, ali é só lá em cima sai lá embaixo, né? Por isso que o céu parece tanto com átomo, né? Com microscópio. Se olhar com o telescópio e com o microscópio, você vê a mesma coisa, basicamente. Giros de luz com 7/12 ângulos e seus conglomerados. Abaixo chama molécula, acima galáxia. Abaixo chama átomo, acima sistema solar. Então, mas é a mesma angulação, né? Então, aí você vê aqui na Bíblia católica, né? Que vem daqui, da mesma fonte. Aqui tá até expansão, ó que incrível, ó. Traduziram até melhor, beleza, o cara da Torá colocou no rodapé. Mas ele traduziu... ele traduziu como... Chamou céu, traduziu como céu, né? O firmamento. E era de manhã, um segundo dia. Aqui não. Aqui tá expansão mesmo, né? Por isso que eu falo, é melhor entender assim, ó, o processo cientificamente, você vai entender ainda mais Deus e a Torá do que assim, por conta do tempo que passou e das diferentes traduções, confunde tudo, né? Não por mal, mas porque foi pelo que eu expliquei. Todo mundo tentando fazer o melhor, mas aí pelo menos você consegue comprovar quando acha a síntese exata. Deus diz, se haja uma expansão no meio das águas e haja separação entre águas e águas. Então ele viu que tinha um movimento em relação ao vazio, aproveitou esse movimento e comparou o movimento. Foi criando o movimento do movimento, separando águas, correto? Aí assim você vai ter acima e abaixo, que é só diferença de densidade, diferença de velocidade, diferença de ritmo, em comparação ao ritmo único que observa, que é a própria luz completa. Então ele está criando as cores que vocês viram aqui, está posicionando os ângulos. Claro que ele já é as cores criadas, se densificando, e aqui está teatralizando ao máximo possível. Mas o bom entendedor vai entender todos esses processos acontecendo simultaneamente nesses 7 dias, por isso que vai brotando, né? Os reinos. Então, ó,
foi a tarde e amanhã o dia primeiro. E Deus disse, haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão, e as águas que estavam sobre a expansão. E Deus chamou a expansão céus. E foi a tarde e amanhã o dia segundo. Então você vê, ele está dando forma. O mesmo movimento, a trindade que ele fez aqui, ó, no dia primeiro, ele repetiu com mais profundidade no segundo. Enfatizando a angulação, enfatizando polaridades. Primeiro visualmente, né? Dando forma para o espaço-tempo. Depois de forma mais densa, né? Chamando de expansão de firmamento, de distância, né? Águas e águas, ou seja, movimentos e movimentos. Então, você vê que ele tá se aprofundando em si mesmo. Não seria possível sem aquele ritmo inicial de 3. Ele tá só multiplicando aquilo que ele tem, um lado e outro, e quem observa. Né? Então, já que para lá é bom, aqui é ruim, eu pego esse bom, divido esse bom em 2, comparando com o que é ruim. Então, ele tá fazendo isso aqui. O que qualquer um faria, é o movimento único no vazio. Não tem como ter outra opção. Você vai posicionando experiências. Então, fez Deus a expansão, fez separação entre águas que estavam debaixo de expansão e águas que estavam sob a expansão, e assim foi. E chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e amanhã o dia segundo. E disse Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. De novo, usando a mesma técnica dos passos anteriores, foi densificando. O que é a porção seca? Em relação à porção molhada. Se você pegar o microscópio e for na porção seca, tá parado? É movimento. A diferença é o ritmo do que se move. Na água, você vai dar um nome ali para aquele ritmo, com aquele carregamento nas suas 7 camadas, como que ela se junta, como que ela se une, em comparação a você. Isso é seco, isso é molhado, isso é mole, isso é duro. Mas é sempre átomos aglomerados, que Deus está separando em ritmos extremos. O bem rápido para lá, o bem lento para lá. O molhado, o seco, o sólido, o travado, né? Vai dando aquela forma ali. Porque, na verdade, a pedra é dura, o que tem a ver com o gelo, tudo a ver. Quando muda o ritmo em relação à sua observação, você vai vendo virar água. Você vai vendo a lava. Quando a lava seca, em relação à sua observação, você vê pedra. Se a lava evaporar muito, né, se acelerar muito, ela evapora também. Tudo é ritmo. E foi a tarde, amanhã de segunda. E disse Deus, ajuntem-se as águas abaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E Deus chamou a porção seca a terra, e ao ajuntamento das águas, chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus, produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera. Então aqui você vê que está teatralizando para ser compreensível, mas não deixa de ser científico. O que está acontecendo ali? Depois que ele fez o movimento atômico e o movimento mineral, ele está fazendo um movimento vegetal, né? E uma coisa faz a outra. O vegetal é uma soma de minerais que você percebe, né, a partir daquela visão que transcende. E vice-versa também. Você não conseguiria... você não consegue definir um vegetal sem os minerais, também não definiria os minerais sem um vegetal que os acúmulos compara. Tudo é angulação referencial. Então, cientificamente, o que está acontecendo ali? Deus está no vazio fazendo isso aqui, ó. Se você olhar para cima. Aqui. O Budem. Né? Tá aqui, vai gerando a toros. Então, se você olhar para baixo, você vai ver essa mesma coisa que ele tá fazendo no vazio acontecendo embaixo. Que é o mesmo processo, soma de momentos. Não tem abaixo e acima. Tem alguém ao meio escolhendo para onde olha. Então, o que você vê no macro, você vê no micro. Aí o reino vegetal vai se fazer porque é uma soma da angulação de cima e de baixo. Correto? A energia vem de cima e de baixo para fazer o vegetal. Nenhum cientista vai negar isso. É esse processo aqui, ó. Tá vendo? Agora vamos lá olhar o que são os vegetais. Ó Deus criando aqui, ó. Ó o vegetal aqui, ó. Ó o movimento que Deus fez, ó. Ó o movimento aqui da própria consciência. Cabala, eu aqui expliquei para ficar mais claro pro judeu que vem daqui, né?
aqui as cores, o porquê são, o que significam, né, em termos emocionais. Mas quando você vê essa movimentação, o ritmo das cores, isso aqui, ó, cientificamente, tá? É pro ateu ficar desesperado. Deus não precisa de magia para vencer, não, no verbo. Então tá aqui o processo para que olhar com o microscópio, ó. Ah, mas olha, dentro do átomo tem os quarks, né? Tem quarks, tem leptons. Tá aqui, ó, mesmo processo. Quando você olhar, você vai ver a mesma coisa. Porque é o mínimo da cognição, para cima e para baixo. Então, a gente prova isso aqui. Porque a música é como é, porque os tons são como são, as formas são como são. Lembra, isso aqui é o livro Lúcifer, tá aí na descrição, quem quiser. Tem impresso, tem PDF. Membro pode até baixar. Os animais aqui e tudo mais. Da onde vem os pecados, né? Então vamos lá, a criação do reino da natureza. O reino vegetal que a gente está estudando ali na Bíblia, aqui na Gênesis. Ó, o átomo, ó, para cima e para baixo. As cores, por que as cores são como são, aditivas, subtrativas. O DNA, ó, vem desse mesmo movimento, dessa mesma verdade. O cromossomo, ó, é inegável. O microscópio vê isso aqui, ó. Né? Cara, eu devia estar aumentando aí a tela aqui. Então ele vem daqui, ó. Todo esse processo vem daqui. Ó, o Fibonacci aqui, por que é o pentagrama? É usado para ataque. Aqui o Fibonacci aqui em relação ao pentagrama. E o hexagrama depois pro escudo aqui, né, ó. Dominando a direção, porque senão lá em cima sai lá embaixo, no fim a serpente tá mordendo ela mesma. Então não adianta, você tem que posicionar a direção, senão Deus tá se matando, não se vivendo. Aí aqui que tá a estrutura, por isso que o símbolo de Israel usa isso aqui. Os cabalistas é um sacrifício também. Então tá aqui a sequência Fibonacci. Aqui vai gerando as formas e a natureza, ó. O que Deus tá criando ali, ó. Não é isso aqui que ele tá fazendo, ó? Ó. Você queria que ele explicasse assim a equação? Então ele explicou assim. Depois de fazer esses movimentos, e não mentiu, tá aqui. Você enxerga os movimentos aqui para bom entendedor. Então produz, até depois que ele fez esse movimento, separou o seco e o molhado, separou céu e terra, né? Já tava nessa angulação aqui, já densificou, acumulou átomo e mineral, já tá aqui, ó. Distância, movimento. Já tá acumulando movimento, ó. Nunca para o mesmo movimento. Tá vendo aqui, ó? Nunca para, ó. Ó, nunca para ele criar tudo isso. Só vai acumulando. Só vai somando, né? Isso aqui tá em nós o tempo inteiro, ó. Essa sequência que ele fez ali no vazio vai criando o reino vegetal, depois o reino animal e o reino humano, sem nunca perder os passos anteriores. Isso é o Fibonacci, aqui tá a equação, né, que leva a 1,618, que é a forma do Fibonacci, diferente do Pi, né, que é 1,14. Mas que depende disso aqui, um tá conectado com o outro, eu explico aqui também. Então tá tudo envolvido com isso, ó, o reino vegetal aqui, ó as frutas, ó, as plantinhas. Calma aí, Tora. Aí tá tudo ali. Então produz a terra, a erva verde. Foi assim, né? Imagina Deus contando, né? Então pegue, né? Você vira, acelera, passa, ultrapassa, a luz se ultrapassa, se posiciona, verbeno bem lento, bem rápido azul, vira o violeta, que reposiciona tudo, reorganizando os átomos, vai virar os minerais. Então você tem a tabela periódica, vou mostrar aqui a angulação, as referências, tabela periódica. Imagina ter que criar uma Torá explicando isso aqui, ó. Né? Não podemos fazer assim, Deus. Ah, tá, então escreve aí. E disse Deus, produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie. Porque disse, verbalizou, posicionou em coerência. O que é o verbo, se não comparação de ângulos? Inclusive em som. Quando eu tô falando, você tá comparando fonemas. Você comparando, você acostuma, você vai fazendo palavras, comparando angulações referenciais. Então não é a mesma coisa. Você vê e ouve, só que por sentidos. Você tem 7 sentidos, ouvindo de 7 formas. 7 ângulos conversando um com o outro. Comparando os extrasensoriais, né? Reunindo os extrasensoriais.